O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Muito bem, meus irmãos, nós vamos dar início à nossa Escola Bíblica Dominical deste dia 9 de outubro de 2022 e vocês todos são muito bem-vindos. Queremos acolher as pessoas que também nos acompanham pelas mídias sociais, desejando que Deus nos abençoe nesse tempo tão precioso de estudo da Bíblia. Nós estamos dividindo o período de escola dominical aqui no templo em 2 tempos. Pastor Erival está expondo Gênesis e nós continuamos a exposição de Salmos. Então eu peço que você abra sua Bíblia no Salmo 33. Salmo 33. Eu vou fazer esta leitura, você me acompanhe na leitura do texto em silêncio. E depois da leitura, mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, nesta passagem. Exultai, ó justos, no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema o Senhor toda a terra, tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte, e no tempo da fome, conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Amém. Bom, eu quero tratar com vocês sobre o tema adoração, a mais nobre missão do povo de Deus. O Salmo 33 compõe o primeiro livro do Saltério. Vocês bem sabem que o livro de Salmos é uma coletânea de poemas escritos em mais de 1000 anos, num período de mais de 1000 anos. São vários autores escrevendo sobre vários temas. Temos salmos de louvor, de lamento, salmos imprecatórios, salmos messiânicos. E o primeiro livro, que vai do Salmo 1 ao Salmo 41, ele todo foi escrito por Davi. Então nós estamos tratando aqui de um salmo de Davi. E Davi era um músico, Davi era um compositor, Davi era um adorador.
E por isso Davi fala com tanta desenvoltura e com tanta eloquência sobre este magno assunto da Bíblia, adoração. Às vezes você escuta que missões é a principal missão da igreja, e não é. A principal missão da igreja é a adoração. Você prega exatamente para que os povos conheçam e adorem a Deus. O Catecismo de Westminster, breve catecismo, lança a primeira pergunta teológica, e a pergunta é essa: qual é o fim principal do homem? E a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ou seja, o Deus da obra vem antes da obra de Deus. Deleitarmos-nos em Deus, conhecermos a Deus e adorarmos a Deus vem antes do trabalho para Deus. De fato, a adoração é a mais nobre missão do povo de Deus. Você adora a Deus por quem Deus é. É por isso que é preciso conhecer a Deus. E é por isso que conhecer a Deus é a própria essência da vida eterna. Porque quando você conhece a Deus, você o adora. Você não pode adorar quem você não conhece. Você não pode se deleitar em quem você não tem ou com quem você não tem intimidade. Adoramos a Deus, portanto, pelos seus atributos, por quem Ele é. Damos graças a Deus pelas suas obras. Obra da criação, obra da providência e obra da redenção. Então, dito isto, de forma muito breve, a título de introdução, já convido você para entrarmos na exposição do texto. E a primeira coisa que Davi destaca é a identidade do adorador. No versículo 1, olha você comigo aí: adoração é a maior alegria dos justos. Exultai, ó justos, no Senhor. Quem é justo? Quem é justo? A Bíblia diz que não há justo nenhum sequer. Justo na Bíblia não é aquele que é inerentemente justo, mas é aquele que é declarado justo, por causa da justiça de outra alguém, colocado na sua conta, imputado a ele. Nós, sendo injustos, fomos declarados justos ao crermos em Cristo, e a justiça do justo tributada a nós, imputada a nós, colocada na nossa conta. De tal maneira que, se você crê em Jesus, lá no tribunal de Deus, você já foi justificado. Você não tem mais nenhuma culpa, você não tem mais nenhuma dívida, porque toda a justiça de Cristo foi depositada na sua conta. Esses são os justos à luz da Bíblia. E aqueles que foram justificados e são justos aos olhos de Deus, esses têm em Deus o seu maior prazer, a sua maior exultação. Então está aqui: exultai, ó justos, no Senhor. E aí você vai perceber uma outra coisa: não dá para você adorar a Deus de cara amarrada. Não dá para você adorar a Deus um semblante abatido, triste, aborrecido com a vida, estou chateado. Não, a adoração combina com exultação. Aliás, você está diante do Rei da Glória. Você está diante do Criador, sustentador e Redentor. E então, quando você reconhece o que Ele fez por você, você só pode exultar, alegrar-se, com grande e intenso júbilo. Mas em segundo lugar, olha comigo aí, a adoração sendo o mais alto dever dos justos, na parte B do versículo: aos retos fica bem louvá-lo. Ou seja, o ímpio não adora, ele zomba, ele se rebela, ele é ingrato, ele não tem prazer em Deus, as coisas de Deus provocam cansaço nele.
Ele tem como que uma espécie de urticária quando pensa em Deus. Ele fica desconfortável ao ouvir sobre Deus. Entretanto, os retos gostam de fazer isso. E fica bem fazer isso. Ou seja, adorar a Deus. Então a pergunta é, você é uma pessoa reta? Você é uma pessoa justa? Como é que você prova que você é uma pessoa justa e reta? É quando você exulta em Deus e quando cabe bem para você adorar a Deus. Então quando você vem à casa de Deus, você não vem, que chato, hoje é domingo e eu sou crente, né? Fiz uma promessa de que vou para a igreja, que chato, vou ter que ir para a igreja hoje. Dia tão lindo, podia estar no parque, podia estar dormindo, podia estar assistindo um filme, podia estar assistindo um jogo de futebol, podia estar na praia, podia estar fazendo coisas fantásticas, mas puxa vida, tem que ir para a igreja, olha aí. Epa, quem é você? Se você é justo, se você é reto, isso aí é prazer, é deleite. Hoje é domingo, alegremos-nos e regozijemos-nos com isso. Vamos à casa do Senhor. É um prazer, é um privilégio, não é um peso. Segundo lugar, ele trata aqui do caráter da adoração, nos versos 2 e 3. Olha aí comigo o verso 2. Celebrai ao Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Adoração ao Senhor e não ao homem. Celebrai ao Senhor. Não trata aqui de bajular homens, de exaltar homens, de colocar homens no pedestal. Não, o culto é teocêntrico, focado em Deus, não no homem. Notem mais, a adoração é apresentada aqui com cânticos e acompanhamento musical. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos, no saltério 10 cordas. Então, Deus requer de nós não só a voz, Ele requer de nós o acompanhamento com instrumentos musicais. É por isso que você tem piano, você tem órgão, você tem órgão eletrônico, você tem bateria, você tem violão, você tem guitarra, você tem flauta, você tem uma orquestra. Não é porque a gente gosta só não é porque a gente inventou isso não, é porque Deus estabelece. Prestem bem atenção nisso. Culto a Deus precisa ser prescrito por Deus. Eu não posso adorar a Deus do meu jeito, do meu modo, com os meus gostos, com as minhas preferências. Eu não tenho autoridade para inventar algo para adorar a Deus. O Deus que exige ser adorado e requer ser adorado, estabeleceu como Ele quer ser adorado. E aí, o texto nos informa que a adequação das vozes com os instrumentos, nessa linda harmonia de música que sobe aos céus como um ato de adoração. Eu não tenho o direito, por exemplo, de pensar numa música, ou compor uma música, ou cantar uma música que esteja fora dos preceitos da palavra de Deus. A música é teologia cantada. E é preciso ter critério, antes de começar a ensinar uma música, para saber se a teologia da música é boa, se a letra está afinada com as Escrituras, porque nós cantamos a palavra de Deus. É por isso que o Salmo 40, versículo 3 diz: e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Essa música tem origem divina, é Deus quem põe nos lábios. Essa música tem uma natureza, é um novo cântico. Essa música tem um propósito, é um hino de louvor ao nosso Deus. Essa música tem um resultado. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Mas, veja você em terceiro lugar, a adoração é feita de música que sempre se renova. Olha o 3a. Entoai-lhe novo cântico. Novo cântico. Então você percebe que cantar é algo que é como um baú que você vai e tira coisas velhas e coisas novas. Os entendidos em música dizem que música tem qualidade. Se é boa, permanece. Se é ruim, se descarta. Tem músicas sazonais, você sabe disso. Tem cânticos que você canta, que bonito e tal. Daqui a pouco ninguém canta mais, esqueceu, ficou lá para trás.
Tem músicas que você canta, e você canta, e você canta, e você canta, e passa de pai para filho, de filho para neto, e de geração para geração, e atravessa os séculos, elas sempre são novas. Que é bom fica. Quando diz cantar um cântico novo, não quer dizer que eu sempre tenho que cantar uma música nova. Significa que mesmo as músicas velhas são sempre novas. Eu não sei quanto a vocês, cada um tem seu jeito, né? Para mim, quanto mais antiga é uma música, mais ela fala comigo. Ela recorda, ela traz lembranças. É aquilo que você escutou lá na infância, lá na adolescência. De repente você escuta, vai trazendo tudo aquilo que você já vivenciou com aquela música. Então, ela é uma música sempre nova. Aliás, parece-me que a Bíblia diz que a natureza canta. Você já viu as árvores batendo palmas? Os rios se alegrando? É a forma da natureza que está celebrando o Criador. Os pássaros cantam. E eu não tenho notícia de que pássaro fica depressivo, assim, chateado com a vida. Hoje eu levantei meio aborrecido. O pássaro levanta cantando, ele dorme cantando. A natureza canta. Mas a Bíblia diz que a igreja canta. A Bíblia diz que os anjos cantam. E a Bíblia diz que nós vamos cantar por toda a eternidade. Então, é melhor ensaiar agora, para a gente fazer bem feito. Tá certo? Muito bem. A adoração a Deus precisa ser feita com excelência. Versículo 3b, está escrito assim: tangei com arte e com júbilo. Veja bem, duas coisas importantes. As pessoas, não, gente, para Deus, qualquer coisa serve. Que Deus vê o coração. É verdade que Deus vê o coração. É verdade que Deus aceita o que eu tenho e não o que eu não tenho. Mas não é verdade que para Deus qualquer coisa serve. Então, se você olhar música no Antigo Testamento, havia um profissionalismo na música. É tanger com arte e com júbilo. Não é só com júbilo. E não é só com arte. As duas coisas caminham juntas. A perícia, o cuidado no zelo, a boa música, o estudo, a boa apresentação e o júbilo. Deus requer o melhor, Deus merece o melhor. Essa é a ideia do texto. Eu não posso fazer a obra de Deus relaxadamente. Eu não posso chegar aqui na frente e cantar desafinado. Ora, se eu estou desafinado, eu vou cantar na congregação, eu chamo o irmão afinado para cantar na frente. Né? Deus aceita o meu culto desafinado, é claro. Eu não vou poder ser... Se eu for fazer um solo aqui, os irmãos correm, fogem. Para que eu vou me aventurar? Mas tem irmãos abençoadíssimos que têm uma voz maravilhosa e que podem conduzir a congregação ao louvor. Porque Deus requer arte, Deus requer júbilo, qualidade e espírito de adoração, com exultação. Mas vamos adiante nesse texto para mostrar agora a razoabilidade, em terceiro lugar, da adoração. E a maior parte desse texto é mostrar por que adorar a Deus é tão razoável. Primeiro, Deus é digno de ser louvado por causa da retidão da sua palavra. Versículo 4. Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Vamos entender bem isso aqui, meus irmãos. Por que nós adoramos a Deus? A adoração flui da Bíblia. A adoração emana da Bíblia. Você adora a Deus porque você conhece a Deus. E você conhece a Deus como? De que forma? Por quê? Deus se revelou na natureza. Deus se revelou na nossa consciência. Mas Deus se revela especialmente na Bíblia. Você conhece Deus porque Deus se revelou. Não é fruto da sua investigação. E então, quando você entende a Bíblia, valoriza a Bíblia, sabe
quão reta é a Bíblia. Nela não tem erro, nela não tem contradição, nela não tem falha. Ela é inspirada, ela é inerrante, ela é infalível, ela é suficiente, ela é pura, ela é reta, ela ilumina os olhos, ela alegra o coração, ela restaura a alma. Ela revela a nós o plano de Deus para a nossa vida. Quando você ama a Bíblia, o resultado disso é que você começa a adorar a Deus, por causa da sua palavra, que é reta. Então não há adorador fora de Bíblia. Não, eu não gosto de Bíblia, eu gosto é de cantar. Bíblia não. Uma coisa está errada aí. Porque a adoração emana da Bíblia. Deus é adorado exatamente porque a sua palavra é reta. Mas em segundo lugar, nós devemos adorar, Deus é digno de ser adorado por causa da excelência do seu caráter. Versículo 5, Ele ama a justiça e o direito. Nós não poderíamos adorar uma divindade cujo caráter não é reto. Por exemplo, você pega a Bíblia, lá na história do Antigo Testamento, você vê lá as pessoas indo adorar Moloque, um deus pagão, simbolizado por um ser asqueroso, com os braços estendidos, oco por dentro, feito de bronze, e ali as pessoas tocavam fogo. E os pais vinham com seus bebês, ao som dos atabaques e tambores, e sacrificavam os seus filhos nos braços incandescentes de Moloque. E os tambores ruflavam, para que os pais não escutassem os gritos lancinantes e desesperados dos filhos. Olha, você não pode adorar uma divindade dessa com exultação. Só os que estão manietados pelo diabo fazem. Mas Deus é digno de ser adorado, diz o texto, porque Ele ama a justiça e o direito. Esse Deus é puro, é santo, é justo, é verdadeiro. Esse Deus tem no seu caráter a principal motivação que eu devo ter para adorá-lo. Ele é digno, Ele é digno. Terceiro lugar, por que nós devemos adorar a Deus? Ele é digno de receber adoração por causa da prodigalidade da sua bondade. Olha o versículo 5 na parte B. A terra está cheia da bondade do Senhor. Então vamos entender aqui. Quando você olha para a natureza, você vê a bondade de Deus? A criação, a perfeição dela. Desde os mundos estelares, as pétalas aveludadas de uma flor. Você vê a bondade de Deus no fato de você ter uma semente tão pequena como uma semente de mostarda, a menor das sementes, e ter vida dentro dela, a ponto de você lançá-la no coração da terra, no ventre da terra, e ela brotar, e florescer, e frutificar. Você vê a bondade de Deus nas estações do ano. Você vê a bondade de Deus no sol que aquece e fertiliza. Você vê a bondade de Deus na chuva serôdia que cai para regar a terra, para que ela produza. Você vê a bondade de Deus no fato de ter nuvens dançando no ar, trazendo ora refrigério e refresco do calor escaldante do dia. Você vê a bondade de Deus na maneira como Ele fez você, seu corpo, seus olhos, seus ouvidos, suas narinas, sua boca, seu esôfago, seu estômago, seus órgãos vitais, suas pernas que se movimentam, seus braços que agem e agilizam. Você vê a bondade de Deus nisso? Você vê a bondade de Deus na maneira como Ele criou você? Já pensou se o seu nariz, ou suas narinas fossem voltadas para cima? Você morria afogado na chuva.
Você já imaginou se você não tivesse um nariz perto dos olhos para dependurar um óculos? Você vê a bondade de Deus nas cores diversas, nos sabores diversos, no seu paladar que distingue os sabores. Você já viu a bondade de Deus na composição do seu corpo? Pense, eu acho que das frutas, para mim, a mais elegante é a manga rosa. Pensa num negócio assim, espetacular. O perfume dela. Aí os seus olhos olham, seu desejo aguça, a sua mão pega, a sua boca morde, seus dentes trituram, seu esôfago recebe, seu estômago acolhe, e de repente aquela manga vira sangue, vira carne, vira nervos, vira vida. Em todos esses detalhes, você vê o quê? A bondade de Deus. Toda a terra está cheia da bondade de Deus. Agora, tem olhos que veem, mas não enxergam. Passam pela vida sem olhar, sem observar a bondade de Deus. Você enxergou a bondade de Deus na sua casa? Você tem um teto para morar? Você tem uma cama para dormir? Você tem pão na mesa? Você já percebeu que o dinheiro é bom, mas se não tivesse a bênção do cuidado, da providência, você não come dinheiro? A fome chegou em Samaria e eles gastavam rios de dinheiro para comprar a cabeça de um jumento. Eu nunca vi ninguém no açougue comprar uma cabeça de jumento. Porque tinha dinheiro, mas não tinha comida. Cabeça de jumento, que jumento aguenta, viu, gente? Aguenta, seca. E aí os animais, as reses morrem, o jumento está lá. Então, o fato de você estar vivo hoje é a bondade de Deus. Se é fechar a torneira do oxigênio, você e eu caímos e viramos pó. Quem protege a gente é a bondade de Deus. Você está aí, hoje nós estamos, louvado seja Deus, saindo de uma pandemia. Mas tem ar contaminado por vírus, por bactérias. Você não sabe onde está. Então, o fato de você sobreviver é um resultado da bondade de Deus na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Quarto lugar, porque Deus é digno de ser adorado. Quarto lugar, por causa de sua vasta, rica, insondável criação. Compare e olhe comigo aí os versos 6 até o verso 9. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro da sua boca, o exército deles. Agora, quando você olha aí, os céus, por sua palavra, se fizeram, nós que estamos no plural. É lá em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E aí você começa a perguntar, quão vasto é o céu, ou os céus? E se você chegar para o astrônomo mais culto e preparado, com a mente mais peregrina e com o conhecimento mais sofisticado sobre essa questão, e perguntar para ele, qual é o tamanho desse universo que Deus criou pela sua palavra? E a resposta honesta dele é, eu não sei. Eu não sei. A matéria em aberto. Entretanto, o que se sabe hoje é que a extensão deste universo passa de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Em outras palavras, se você conseguisse voar a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você gastaria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra. Pois não há 1 centímetro que o seu Deus não tenha criado, não conheça, não esteja presente, e não possa dizer, isso aqui é meu. Quando você compreende quão grande Deus é, porque uma das verdades sublimes que a Bíblia diz é que Deus é transcendente.
O que significa que Deus é transcendente? Significa que Ele é maior que tudo quanto existe, Ele é maior que tudo quanto Ele criou. A base bíblica diz, a Bíblia numa linguagem bem linda e retórica diz o seguinte: nem o céu dos céus pode contê-lo. Então a criação, quando você olha para a criação, você fica encantado. Por exemplo, o profeta Isaías vai dizer que ele espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nem uma só delas vem a faltar. A pergunta é: quantas estrelas existem? Também nenhum astrônomo sabe responder. Eles ficam boquiabertos e concluem que há mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Você já foi à praia e tentou contar quantos grãos de areia você consegue botar na concha da sua mão? Nessas férias de janeiro agora eu fui fazer isso. Cheguei lá em Guarapari, sentei lá e falei: deixa eu contar aqui. Enchi a mão assim, botei numa palma só da mão. Você conta 1, 2, 50, 100, 150, 200, 300. Parei, não tinha contado nem a ponta do dedo ainda. Existem coisas que para nós são incontáveis, para Deus são contáveis. Deus sabe quantas estrelas existem. Aliás, Ele não só sabe, Ele batizou cada uma delas pelo nome. Deus sabe quantos grãos de areia existem nas praias e desertos. Eu e você não sabemos. Para nós, incontável. Para Deus, contável. Este Deus que sabe tudo, que conhece cada uma das mais de 60 trilhões de células do seu corpo, é digno de ser o quê? Adorado. Mas vejam vocês que no versículo 7, 8 e 9 ele diz: ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Temam o Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo passou a existir. O que o Davi está dizendo para nós aqui? Conhecer a grandeza majestática de Deus deve nos levar a reverenciar a Deus, a temer a Deus. Esse medo aqui não é um medo fóbico, não é o medo de eu vou me esconder, eu vou me encavernar. Não, esse medo aqui é o medo de dizer: esse Deus é digno da minha adoração, eu o reverencio, eu o respeito, eu o amo, porque sendo Ele tão grande, Ele me criou, Ele me formou, Ele me amou, Ele me salvou, Ele me protege, Ele me fez membro da sua família, Ele escreveu o meu nome na palma da mão dEle, Ele mandou o seu Filho para morrer por mim, Ele enviou o Espírito Santo para habitar em mim, e Ele se comprometeu em me segurar pela sua mão direita, me guiar com o seu conselho eterno, me receber na glória. Mas vamos adiante, vamos olhar mais. Olha comigo agora, por que Deus é digno de ser adorado? Deus é digno de ser adorado em quinto lugar por causa de sua soberana providência na história. Eu destaco aqui os versos 10 a 15. Primeiro, Ele controla as nações. Versículo 10, o Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O que Ele está querendo dizer aqui? Veja você que Davi faz uma transição do poder da criação para a soberania de Deus na história. Vai tratar de outro assunto agora. E deixou a criação, começar a mostrar o seguinte: esse Deus não só criou, esse Deus governa, esse Deus reina, esse Deus usa a sua providência para fazer a sua vontade na história dos homens. E a primeira coisa que ele destaca no versículo 10 é esta verdade, que Ele controla as nações. O Senhor frustra os desígnios das nações. Em outras palavras, Ele põe reis, Ele abate reis, Ele levanta reinos,
Ele abate reinos. Ele bota alguém no trono e faz esse alguém apiar do trono. Salmo 2 diz isso. Não é o homem que controla Deus, é Deus quem controla o homem. Não é o homem que está no controle da história, é Deus quem está no controle da história. Quem está no trono é Deus. É Ele quem levanta e Ele quem abate. Ele quem dá vida, Ele quem tira a vida. É só olhar a história dos impérios. Ascenderam e caíram. Ascenderam e caíram. Levantados e caíram. Lá no Isaías 40 diz que os príncipes, os poderosos, basta um sopro de Deus e eles caem. Os poderosos morrem e Deus continua no trono. Essa é a verdade que esse texto está querendo destacar para nós. Segundo lugar, Ele não só controla as nações, Ele não pode ser controlado. Olha o versículo 11. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Ou seja, os intentos do homem têm tempo de validade. Eles governam hoje, eles fazem a vontade deles hoje, eles maquinam hoje, eles conspiram hoje, eles podem até ter sucesso hoje por um tempo, mas eles viram pó. A memória deles é apagada. A vontade deles, nenhum imperador, nenhum rei, nenhum presidente, nenhum congresso, nenhuma corte jamais pôde ter a pretensão de que a vontade deles permanecesse de geração em geração. Eles têm prazo de validade. Mas a vontade de Deus, o plano de Deus, o propósito de Deus permanece por todas as gerações. O que significa isso, irmãos, em termos de filosofia da história? Vamos lá. Você tem 3 conceitos básicos de filosofia da história. Você tem o conceito grego. Qual o conceito grego? A história é cíclica. O que é isso? O que foi ontem vai ser hoje, o que é hoje vai ser amanhã. Nada novo debaixo do sol. Foi a visão que Salomão, olhando na perspectiva debaixo do sol, disse: foi o que é o que será. A pergunta é: a história é cíclica? Deixa a pergunta no ar, responda daqui a pouco. Então vem a segunda filosofia da história. É a filosofia existencialista. A história está sem rumo. A história é um caminhão sem freio ladeira abaixo. A história não tem propósito. Nós estamos embarcados numa nave sem piloto que vai cair. É tragédia. Não tem esperança. É o pessimismo. É o fracasso. É a decretação do fracasso. Acabou. Você não respira, você não espera. A vida é uma bolha vazia no mar do nada. Não tem esperança, não tem amanhã, não tem futuro. É o pessimismo crônico. E existe a terceira filosofia da história, que é a visão cristã. A história é teleológica. Pega a palavra telos, no grego, que é a palavra fim. Então a história caminha para um fim. A história caminha para uma consumação. E a consumação é a vitória da luz sobre as trevas, da verdade sobre a mentira, da justiça sobre a injustiça, do amor sobre o ódio, de Deus sobre o diabo e as suas hostes. O que você vai encontrar no livro de Apocalipse é que todos aqueles que se levantaram contra Deus para conspirarem contra Ele vão cair. Cai a grande Babilônia, Apocalipse 17 e 18. Cai o anticristo e o falso profeta, Apocalipse 19 e 10. Cai o diabo, Apocalipse 20 e 10. Cai a morte e o inferno, Apocalipse capítulo 20. Cai todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida, Apocalipse 20, 14 e 15. E o que você vê é a vitória retumbante de Deus e da sua igreja. Que a história não está à deriva, a história caminha
para uma consumação, e quem está dirigindo essa dinâmica até lá é o próprio Deus. É por isso que você encontrou o que está escrito nesse versículo 11: o conselho do Senhor dura para sempre, e os desígnios do seu coração por todas as gerações. Bom, terceiro lugar, Deus escolhe dentre os povos um povo para si. Versículo de número 12, confira aí comigo. Você pode ler em voz alta? Vamos juntos? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Há duas coisas aqui, meus irmãos. Vamos pegar a parte final primeiro. Ele diz na parte final do verso 12, algo sublime. E o que ele disse? O povo que Ele escolheu para a sua herança. Quem é esse povo? Quem é esse povo? A igreja. Como é que a igreja é composta? Dentre todos os povos, Deus escolhe aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro, procedentes de toda tribo, raça, povo, língua e nação. E Deus forma esse multipovo, multicolorido povo, de todas as cores, de todos os estratos sociais, de todas as culturas, de todos os naipes. E dentre os povos, no meio desses povos, Deus forma um povo para ser o seu povo. Que privilégio você e eu fazermos parte desse povo, que se chama povo de Deus, família de Deus, rebanho de Cristo, membros do corpo de Cristo. Mas vamos para a parte A do versículo: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Eu não sei se vocês têm a mesma compreensão que eu tenho, mas hoje nós estamos vivendo uma realidade sombria, onde mundo afora, como que uma espécie de agenda global, as pessoas querem sacudir o jugo de Deus de cima delas. Eu vim agora recentemente de uma reunião que eu tive lá nos Estados Unidos e Canadá, com o Ministério Luz para o Caminho. Não sei se vocês têm ciência, eu trabalho em Luz para o Caminho, que é uma agência missionária responsável pela língua portuguesa. Nosso ministério tem uma abrangência das 10 principais línguas do mundo: o chinês, o japonês, o russo, o árabe, o hindi, o indonésio, francês, inglês, espanhol e português. Eu sou o responsável pela língua portuguesa. Nós estávamos reunidos com esses 10 líderes dessas 10 línguas durante uma semana. E quando você para olhar o mapa das nações, onde você não pode dizer que você é um cristão, declaradamente, onde você não pode carregar uma Bíblia, é um crime, onde você não pode falar que o seu Deus é superior a outra divindade, onde você ser um cristão é você estar na ilicitude, e você pode ser preso, você pode ser torturado, você pode ser morto. Onde você não tem liberdade de consciência, ou de expressar o que você crê, aberta e publicamente. Onde você tem numa nação mais de 1 milhão de deuses, e até a vaca é venerada como uma deusa. Onde você tem nações em que o órgão sexual masculino
é uma divindade. E as pessoas vão lá para cultuar o órgão sexual masculino, se prostrar diante dele para adorá-lo. E quando você vê todo esse cenário global, mundial, da cegueira, você vai dar valor ao que está escrito aqui. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós precisamos lutar por isso. Primeiro, para que nós tenhamos liberdade de cultuar, você sair da sua casa num domingo de manhã e vir para a igreja, sem qualquer vergonha ou sem qualquer proibição de ter a sua Bíblia. De você poder, num avião, num metrô, num ônibus circular, num saguão de aeroporto, sacar a sua Bíblia e ler a sua Bíblia sem constrangimento. De você poder pegar a sua Bíblia e comprar uma Bíblia e presentear alguém, sem medo de que alguém vai descobrir isso e punir você. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Você botar a legenda ou está claro? Tá bom. Quarto lugar. Veja comigo os versos 13 e 15. Ele sonda os homens. Por isso que ele pode ser adorado, deve ser adorado. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Quantos filhos dos homens ele vê? Todos. Vê os bons, os maus, os pios, os ímpios. Do lugar da sua morada, observa todos os moradores da terra. Qual é a morada de Deus? Nos céus está o seu trono. Ele não só vê, ele faz mais o quê? Ele observa. E observar é mais do que ver. É sondar. É cavar a mina da sua alma e saber o que está lá escondido, enterrado. Sabe tudo. Versículo de número 15 diz: Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. E então ele forma o coração e ele vê o que você faz. Sabe tudo. Se esse Deus é onisciente, ele é o quê? Digno de ser o quê? Adorado. Adorado. Davi está tratando aqui a plausibilidade e a razoabilidade da adoração. E levantando essas questões todas. Por que Deus deve ser adorado? Ele não prossegue nesse argumento. Primeiro, ainda em sexto lugar, porque Ele é o Deus da redenção. Olha os versículos 16 a 19 comigo agora. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O ponto aqui é o seguinte: quem consegue se insurgir contra Deus e prevalecer? Irmãos, o mal prevalece por um tempo. Eu não sei quanto a vocês, toda vez que eu assisto filmes do Holocausto, me dá um negócio assim, ruim por dentro, um constrangimento. E você fica perguntando: meu Deus, mas o senhor podia fuzilar aqueles caras maus? Não, você não tem essa sensação? Você vê um homem batendo numa criança, ou afligindo um velhinho, pisando com a sua bota suja de lama, uma pessoa já caquética pela fome, não te dá um espírito assim de revolta? Parece que naquele momento o mal está pensando bem mesmo. Mas quando você olha o quadro geral, você percebe uma coisa: ninguém pode lutar contra Deus e finalmente prevalecer. Parece que tem hora que você está perdendo de goleada.
Aí Deus entra no jogo e muda o placar do jogo. Deus vira a mesa da história. Ele é Deus. Ele é soberano. Ninguém pode desafiar a Deus e safar-se. Essa é a linguagem dele. É só você olhar para os poderosos, para os impérios. Egito, onde está o Egito? Grande império Egito. Onde está o grande império assírio? Onde está o grande império babilônico? Onde está o grande império medo-persa? Onde está o grande império greco-macedônio? Onde está o grande império romano? Caíram, ruíram, colapsaram. Mas veja você comigo, que ele vai usar uma linguagem no verso 17, o cavalo não garante a vitória, a despeito da sua grande força, a ninguém pode livrar. Quando você lê isso aqui, você fala, mas Davi está atrasado. Né? Na época deles, a bomba atômica da época dele era um cavalo. O míssil era um cavalo. A coisa mais forte que as pessoas conheciam na época era um cavalo. Hoje, se você for escrever o Salmo 33, você vai usar outra coisa. O poderio bélico, os mísseis, a bomba atômica, a bomba nuclear. Hoje tem coisa assim, pavorosa. Mas nem isso pode desafiar o poder de Deus. Sabe por quê? Hoje nós temos arsenal, aí nessa invasão militar da Rússia à Ucrânia, nós temos hoje arsenal nuclear para destruir o planeta mais de 10 vezes. Mikhail Gorbachev, em 1985, ao escrever o seu livro Perestroika, ele diz que o arsenal só Rússia e Estados Unidos dava para destruir o planeta 27 vezes. A paz que existe entre as nações é a paz postiça do medo. Mas sabe o que a Bíblia diz? Lá em 2 de Pedro, capítulo 3, segunda carta de Pedro, que quem vai acionar o botão, que vai incendiar os céus, a terra e as obras que existem na terra, não são os poderosos. Quem vai acionar esse botão é Deus. Quem tem o controle é Deus. O controle remoto da história está nas mãos de Deus. A mesa que vai dar vida ou destruir, para Deus fazer tudo de novo, novos céus e na terra, quem vai apertar o botão é Deus. É isso que ele está dizendo. Veja comigo. Ele salva extraordinariamente aqueles que nele esperam, versículos 18 e 19. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Ou seja, na hora que a coisa pegar mesmo, a crise mais medonha, a carranca mais horrenda, Deus conhece, os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Os olhos do Senhor estão sobre aqueles que esperam nele. Mesmo em tempo de guerra e de fome, Deus está lá para conservar a vida. Ele é o Deus da salvação, Ele é o Deus da redenção, Ele é o Deus da providência, Ele é o Deus da libertação, Ele é o Deus do socorro providente na hora da angústia. Mas agora eu quero concluir um último ponto. A consequência agora da adoração. Tem 3 coisas que eu destaco. Primeiro, aqueles que adoram o Senhor esperam nele. Versículo 20. Você pode ler comigo, versículo 20? Vamos juntos? Nossa alma espera no Senhor. Nosso auxílio e escudo. Se você estiver passando uma magrela hoje, passando uma luta muito grande hoje, minha palavra para você é: espera no Senhor. Espera no Senhor. Espera no Senhor. Segundo, aqueles que adoram o Senhor alegram-se nele. Vamos juntos, o verso 21. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Notem isso, irmãos, ele não está se alegrando nas bênçãos, está se alegrando no abençoador. A nossa alegria maior não é a dádiva, a nossa alegria maior está no doador. É em Deus que a nossa alma se alegra. É em Deus que o nosso coração se alegra.
Último lugar, terceiro e último. Aqueles que adoram o Senhor, oram a Ele. Vamos juntos o 22. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Eu acho maravilhoso porque ele começa com adoração e termina com oração. As duas coisas caminham juntas. Porque você conhece a Deus para adorá-lo, você pode então dirigir sua oração a Ele e clamar desta forma: seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. O que esse homem está vendo e observando é que vivemos num mundo complexo, vivemos num mundo de oposição a Deus, e nós jamais teríamos condições de enfrentar esse sistema, esse mecanismo, sem a misericórdia de Deus, sem a assistência de Deus. Então ele está orando e dizendo: seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Que Deus nos ajude a, num mundo tão turbulento, numa história tão convulsiva, em dias tão maus, encontrarmos razões eloquentes, motivos sobejos para nós adorarmos a Deus, e nas lutas da vida, clamarmos a Deus em oração. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Deus querido, louvado seja o teu nome, porque não há Deus além de ti, não há Deus como tu, só tu és Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus Criador, Deus da providência, Deus da nossa salvação. Tu és digno, Senhor, de receber a honra, a glória e o louvor, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Exultamos no teu santo nome, porque tu és a razão da nossa vida, tu és o nosso Criador, o nosso provedor, o nosso redentor, o nosso consolador, tu és a nossa alegria, tu és a nossa paz, tu és a nossa justiça, tu és a nossa herança. Louvado seja o teu nome. Meu Deus, sustenta o teu povo, alegra a tua igreja, renova o ânimo da tua igreja, fortalece a tua igreja e faz com que esta igreja seja uma igreja viva, dinâmica, operosa, que te adore com todo fervor e trabalhe com todo dinamismo e ore com toda humildade. Conduz os nossos passos em triunfo, Senhor, e abençoa o teu povo, para que este povo seja fiel, para que este povo seja obediente, para que este povo seja piedoso, para que este povo seja um luzeiro a brilhar neste mundo de trevas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus amados. Daqui a pouquinho o culto das 11. Fiquem na paz.